Imagine que você está em uma dieta rigorosa há 3 meses. Você come muito pouco todos os dias, mas não diminuiu a quantidade de exercícios. Na verdade, você está se esforçando ainda mais, correndo e levantando pesos mais do que antes. Mas um dia, de repente, você percebe que o número na balança parou. Não é que a perda de peso diminuiu, ela realmente estagnou. Você se olha no espelho e sente como se uma força invisível estivesse lutando contra você dentro do seu corpo, como se alguém estivesse secretamente puxando sua gordura por trás, impedindo-a de sair do seu corpo. Isso não é imaginação sua. Seu corpo está travando uma guerra com você, uma guerra cujas regras você desconhece completamente. Seu corpo possui um sistema de sobrevivência extremamente sofisticado, cujo único objetivo não é fazer você emagrecer, mas sim manter você vivo. Este sistema foi aprimorado ao longo de centenas de milhares de anos de evolução humana, tornando-se incrivelmente poderoso. Quando você começa a queimar muita gordura, ele ativa silenciosamente uma série de mecanismos de contra-ataque para desacelerar cada vez mais a queima de gordura, para deixar você com mais fome, para deixar você mais cansado e, finalmente, para fazer você desistir. Esse mecanismo tem um nome científico: adaptação metabólica. Mas hoje vamos falar de muito mais do que apenas essas duas palavras. Vamos desvendar completamente o que seu corpo faz nos bastidores em cada estágio que você tenta queimar gordura. Por que fica mais difícil perder peso? Por que o peso estagna? Por que algumas pessoas não conseguem emagrecer mesmo comendo menos e se exercitando mais? Os princípios científicos por trás disso são muito mais complexos e interessantes do que você imagina. Vamos começar do início. Quando você começa a reduzir a ingestão de calorias pela primeira vez, seu corpo não sente imediatamente uma crise. Nos primeiros dias, seu corpo primeiro consome o glicogênio armazenado no fígado e nos músculos. É como uma pessoa que vai viajar e usa o dinheiro de bolso que tem, sem tocar no cartão do banco no começo. O glicogênio é a forma de energia mais fácil de ser acessada pelo seu corpo. Cada molécula de glicogênio armazena aproximadamente 3 moléculas de água, então uma grande parte do peso que você perde no início da dieta é, na verdade, água. Essa é a verdadeira razão pela qual o peso cai rapidamente no início da perda de peso. Mas quando o glicogênio se esgota, seu corpo começa a realmente mobilizar a gordura armazenada nas células adiposas. E é aí que as coisas começam a ficar interessantes. Uma célula adiposa não é um armazém passivo, é mais como um gerente autônomo, monitorando constantemente as mudanças no ambiente externo e sempre pronto para enviar sinais ao cérebro. Quando as células adiposas começam a encolher, elas reduzem a secreção de um hormônio chamado leptina. A leptina é como o medidor de combustível do seu corpo. Ela informa ao cérebro se suas reservas de energia são suficientes. Quando os níveis de leptina caem, seu hipotálamo, que é o centro de comando do cérebro responsável pela regulação da energia, imediatamente percebe esse sinal e toma uma decisão muito desfavorável para você: reduzir a taxa metabólica basal e, ao mesmo tempo, aumentar o apetite. A taxa metabólica basal é a quantidade total de energia que seu corpo consome para manter as funções básicas enquanto você não faz nada, como dormir. Você pode imaginá-la como o consumo total de energia dos aparelhos eletrônicos em sua casa, que ficam ligados 24 horas por dia: geladeira, roteador, aquecedor de água. Essas coisas estão sempre funcionando e sempre consumindo eletricidade. Seu coração batendo, seus pulmões respirando, seus rins filtrando, suas células reparando, tudo isso exige energia. Isso é o metabolismo basal. Quando o cérebro recebe o sinal de queda da leptina, ele ordena que o corpo comece a economizar energia. O coração bate um pouco mais devagar, a temperatura corporal diminui um pouco, as atividades celulares não essenciais são um pouco reduzidas.
No geral, seu metabolismo basal pode cair de 10% a 25% e até mais em casos de dietas extremas. Pesquisas publicadas em periódicos médicos de ponta, incluindo o famoso estudo de acompanhamento de 6 anos com participantes de um reality show de perda de peso no ZEUA, descobriram que, anos após o término do programa, a taxa metabólica basal desses participantes ainda era significativamente menor do que o nível normal. Ou seja, a adaptação metabólica não é temporária, ela pode durar muito tempo. É por isso que muitas pessoas ganham peso mais facilmente após uma perda de peso agressiva do que antes da dieta. Mas aqui está uma verdade surpreendente que a maioria das pessoas não sabe. A adaptação metabólica não apenas faz você consumir menos calorias, mas também o torna mais eficiente ao se exercitar. No entanto, essa eficiência é ruim para a perda de peso. Estudos mostram que, quando seu corpo está em déficit calórico, você consome menos calorias ao fazer o mesmo exercício do que em condições normais. Seu corpo aprendeu a usar menos combustível para fazer o mesmo trabalho, como um carro otimizado para economizar combustível. Quando você pensa que está pisando fundo no acelerador, ele está secretamente reduzindo a injeção de combustível. Esse mecanismo tem um nome técnico: diminuição do gasto energético não associado ao exercício, ou NEAT, do inglês, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Isso inclui sua maneira de andar, seu hábito inconsciente de balançar a perna enquanto está sentado, seus ajustes posturais ao ficar em pé. Esses pequenos movimentos, que parecem insignificantes, podem consumir centenas de calorias por dia. Quando seu corpo entra no modo de economia de energia, esses pequenos movimentos diminuem sem que você perceba. Você anda com menos esforço, se senta com menos movimento, e todo o seu corpo fica involuntariamente mais preguiçoso. Não é que sua força de vontade seja insuficiente, é o seu sistema nervoso que está ajudando você a economizar energia. Agora, vamos aprofundar ainda mais. Quando sua perda de peso continua por várias semanas ou até meses, seu corpo ativa um sistema de regulação hormonal ainda mais complexo para combater a queima de gordura. Aqui há 3 jogadores-chave. O primeiro é a insulina. A insulina é como o distribuidor de energia do seu corpo. Ela decide se as calorias que você ingere são usadas diretamente pelas células ou armazenadas como gordura. Quando você está em déficit calórico por um longo período, a sensibilidade à insulina muda. Suas células reagem de forma mais sensível à insulina, fazendo com que seu corpo armazene gordura com extrema eficiência quando você come um pouco mais. É por isso que muitas pessoas que relaxam na dieta durante a perda de peso recuperam o peso muito mais rápido do que perderam. O segundo é o cortisol. O cortisol é o seu hormônio do estresse, como o sistema de alarme de emergência do seu corpo. A dieta a longo prazo é, por si só, um tipo de estresse fisiológico, o que pode levar a níveis elevados de cortisol. O aumento do cortisol tem um efeito colateral muito indesejável. Ele promove o armazenamento de gordura abdominal e acelera a quebra muscular. Você perde músculo, não gordura, e o músculo é o tecido que mais queima calorias em seu corpo. A perda muscular faz com que seu metabolismo basal diminua ainda mais, criando um ciclo vicioso. O terceiro são o hormônio do crescimento e a testosterona. Esses 2 hormônios, em condições normais, são responsáveis por promover a síntese muscular e a quebra de gordura. Mas, sob a dupla pressão da restrição calórica prolongada e do exercício de alta intensidade, os níveis desses hormônios diminuem significativamente. Seu corpo começa a perder a capacidade de queimar gordura e manter os músculos, entrando em um estado chamado catabolismo dominante. Nesse estágio, seu corpo é como uma fábrica com dificuldades financeiras. Começa a demitir funcionários, parar a produção, apagar as luzes e fazer tudo o que pode para reduzir os gastos e sobreviver a esse período difícil. Você já teve a experiência de, em alguma fase da perda de peso, de repente se sentir extremamente cansado, com o humor muito alterado, a qualidade do sono diminuída e até mesmo um desejo quase obsessivo por comida? Deixe-me saber a sua experiência nos comentários.
Acredito que muitas pessoas já tiveram essa sensação, e agora você sabe. Não é um problema psicológico seu, é o seu sistema fisiológico enviando sinais claros. Continuamos a aprofundar. Além da regulação em nível muscular, seu corpo também está travando uma batalha para proteger a gordura em nível celular. As próprias células adiposas sofrem uma mudança muito importante após uma perda de peso prolongada. O número delas não diminui, elas apenas encolhem de tamanho. O número de células adiposas de um adulto é basicamente fixo. Ele é determinado principalmente na adolescência. Quando você emagrece com sucesso, as células adiposas apenas diminuem, como um balão que esvaziou, mas o balão ainda está lá. Essas células adiposas encolhidas continuam a secretar sinais, dizendo ao seu cérebro que elas querem ser preenchidas novamente. O desejo de preenchimento delas impulsiona seu sistema de apetite a se ajustar constantemente para cima. Pesquisas da Universidade de Harvard e dos Institutos Nacionais de Saúde confirmaram isso. Um corpo após a perda de peso, nos níveis hormonal e de sinalização neural, permanece em um estado que tende a restaurar o peso original. Esse estado pode durar 1 ano ou até mais. Essa é a essência da teoria do ponto de ajuste do peso. Seu corpo tem um peso que considera seguro, como a temperatura definida em um termostato doméstico. Não importa o que aconteça no exterior, ele tentará trazer a temperatura ambiente de volta ao valor definido. Quando você reduz seu peso para abaixo desse ponto de ajuste, seu corpo usará todos os mecanismos que discutimos anteriormente para puxá-lo de volta desesperadamente. Mas aqui está um fato científico que é ao mesmo tempo frustrante e cheio de esperança. O ponto de ajuste não é imutável. Ele apenas muda muito lentamente. Estudos mostram que, através da manutenção de um peso mais baixo a longo prazo, em conjunto com massa muscular suficiente e exercícios regulares, o ponto de ajuste pode ser gradualmente reduzido. Esse processo geralmente leva pelo menos 1 a 2 anos. É por isso que a fase de manutenção após a perda de peso é mais importante e mais difícil do que a própria perda de peso. Agora vamos desmistificar algumas das ideias mais comuns sobre a queima de gordura. Primeiro mito: quanto menos você come, mais rápido você emagrece. Este é um dos equívocos mais perigosos. Já discutimos em detalhes o mecanismo da adaptação metabólica. Dietas extremas não apenas desencadeiam uma queda metabólica mais intensa, mas também levam à perda maciça de massa muscular. Após a perda muscular, seu metabolismo basal diminui ainda mais, e você precisará comer ainda menos para manter o déficit. É um beco sem saída cada vez mais estreito. Pesquisas dos Institutos Nacionais de Saúde do ZEUA mostram que a ingestão de dietas de muito baixa caloria, abaixo de 1.200 quilocaloria por dia, acelera significativamente a quebra muscular, o que, a longo prazo, é desfavorável à redução da gordura corporal. Segundo mito: quanto mais exercício aeróbico você faz, mais gordura você queima. Essa lógica parece razoável, mas a realidade não é bem assim. Quando você faz muito exercício aeróbico diariamente, seu corpo compensa o gasto calórico extra diminuindo o NEAT. Ao mesmo tempo, o aumento dos níveis de cortisol acelera a quebra muscular. Um estudo publicado em um dos principais periódicos de ciência do esporte descobriu que, após uma certa quantidade de exercício aeróbico por semana, a contribuição marginal do exercício adicional para o gasto calórico total diminui, porque o corpo compensa de outras maneiras. Exercício aeróbico moderado combinado com treinamento de resistência é a estratégia ideal para manter a saúde metabólica. Terceiro mito: o platô na perda de peso é porque você comeu demais ou se exercitou de menos. A essência do platô é a adaptação metabólica, que faz com que seu corpo atinja um novo equilíbrio em um novo nível de ingestão de energia. Neste momento, reduzir cegamente as calorias ou aumentar a quantidade de exercício geralmente só aprofundará o grau de adaptação metabólica. A abordagem mais inteligente é realizar redefinições dietéticas periódicas. Ou seja, aumentar moderadamente a ingestão calórica por um curto período para permitir que os níveis de leptina se recuperem e que o sistema metabólico do corpo descanse antes de continuar. Essa estratégia é conhecida no campo da nutrição esportiva como
periodização da dieta, e um número crescente de estudos apoia sua eficácia. Agora precisamos falar seriamente sobre riscos e limites. A adaptação metabólica é um mecanismo fisiológico normal, mas quando você o desafia de maneiras extremas, seu corpo paga um preço real. Se você está em um déficit calórico severo por muito tempo, seu corpo pode entrar em um estado chamado síndrome de deficiência energética relativa, especialmente comum em atletas. Nesse estado, sua densidade óssea diminui, a função imunológica é comprometida, o sistema hormonal é completamente desregulado. Mulheres podem ter amenorreia, interrupção da menstruação. E homens podem ter uma queda nos níveis de testosterona. Isso não é um efeito colateral da perda de peso, é seu corpo dizendo que já está lutando pelo modo de sobrevivência. Existem alguns grupos de pessoas que precisam ter um cuidado extra ao lidar com a queima de gordura, pessoas com hipotireoidismo. Seu metabolismo basal já é baixo e o grau de adaptação metabólica será mais profundo. É necessário ajustar a dieta sob a orientação de um médico. Mulheres com síndrome dos ovários policísticos, SOP, sua sensibilidade à insulina e à regulação hormonal já são problemáticas, e dietas extremas podem complicar ainda mais a situação. Adolescentes na puberdade. Seus corpos ainda estão em desenvolvimento, e a restrição calórica rigorosa pode interferir na secreção normal do hormônio do crescimento e no desenvolvimento ósseo. Pessoas com histórico de transtornos alimentares. Comportamentos extremos de perda de peso podem desencadear crises psicológicas e fisiológicas graves. A perda de gordura saudável nunca deve ser à custa da perda de músculos, ossos, saúde hormonal e mental. Então, diante desse sistema de contra-ataque do corpo, existem estratégias mais inteligentes cientificamente? A resposta é sim, mas requer que você abandone a obsessão pela velocidade. Primeiro, mantenha um déficit calórico moderado, não extremo. Um déficit de 100 a 500 calorias por dia permite que o corpo queime gordura sem desencadear uma forte adaptação metabólica. A perda de peso é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Segundo, coloque o treinamento de resistência no centro da sua estratégia de perda de gordura. O músculo é o motor do seu sistema metabólico. Manter ou até aumentar a massa muscular é a arma mais eficaz contra a adaptação metabólica. Estudos comprovam repetidamente que o treinamento de força durante um déficit calórico pode reduzir significativamente a perda muscular e manter uma taxa metabólica basal mais alta. Terceiro, garanta uma ingestão adequada de proteínas. O efeito térmico da proteína é o mais alto entre os 3 macronutrientes. A digestão da própria proteína exige muita energia. Além disso, proteína suficiente é um material essencial para a síntese muscular. A ingestão de 6 a 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal é a quantidade recomendada atualmente no campo da nutrição esportiva para a fase de perda de gordura. Quarto, priorize o sono e o manejo do estresse. A privação do sono leva diretamente ao aumento do cortisol, à diminuição da secreção do hormônio do crescimento e ao desequilíbrio dos hormônios que regulam o apetite. Pesquisas da Universidade de Stanford descobriram que pessoas que dormem menos de 6 horas por noite têm níveis significativamente mais altos de grelina, hormônio da fome, e níveis significativamente mais baixos de leptina. Isso fará com que você enfrente impulsos de fome mais fortes durante o dia. Quinto, considere estratégias de dieta cíclica. Em vez de manter um déficit calórico rigoroso todos os dias, intercale 1 ou 2 dias de manutenção calórica, ou até mesmo um ligeiro superávit calórico, em um ciclo de 1 ou 2 semanas. Isso permite que seu sistema metabólico se reinicie periodicamente, evitando que a adaptação metabólica se aprofunde. Agora, vamos voltar à pergunta original. Seu corpo vai resistir à queima de gordura até o limite? A resposta é sim, e ele resiste de forma muito inteligente, muito tenaz e muito sistemática. Mas isso não é algo ruim, é a sabedoria de sobrevivência que a evolução lhe concedeu.
Há centenas de milhares de anos, seus ancestrais viviam em um mundo onde a comida era extremamente instável. Aqueles que sobreviveram à fome foram aqueles cujos corpos podiam armazenar gordura da forma mais eficiente, diminuir o metabolismo da forma mais inteligente e resistir à perda de energia da forma mais tenaz. Este sistema complexo de proteção de gordura em seu corpo é um dos contribuintes para a sobrevivência da espécie humana até hoje. Apenas no mundo moderno, onde a comida é abundante, as configurações desse sistema entram em conflito com nossos objetivos de saúde. Entender esse sistema não é para lutar contra ele, mas para cooperar com ele. Quando você sabe que a adaptação metabólica vai acontecer, você não desmorona e desiste durante o platô. Quando você sabe que o músculo é o cerne do metabolismo, você não se concentra apenas no exercício aeróbico. Quando você entende a complexidade da regulação hormonal, você não culpa a falta de força de vontade pelo fracasso na perda de peso. Seu corpo não é seu inimigo, ele está apenas tentando protegê-lo com a lógica que evoluiu ao longo de centenas de milhares de anos. A estratégia de perda de gordura verdadeiramente eficaz nunca é ir de frente contra o corpo, mas sim, depois de entender suas regras, guiá-lo na direção que você deseja. Mais devagar, mais estável, mais científico, esta é a maneira correta de viver com seu corpo a longo prazo. Se o conteúdo de hoje trouxe um novo entendimento sobre seu corpo, se você finalmente compreendeu por que a perda de peso atinge platôs e por que fica mais difícil emagrecer, se esse conhecimento científico o ajudou a aliviar a autocrítica, então, por favor, compartilhe este vídeo com amigos que também estão lutando na jornada da perda de gordura. Deixe-os saber que não é uma questão de força de vontade. É uma questão de fisiologia, e a fisiologia pode ser compreendida e abordada. Dê um like para que mais pessoas vejam este conteúdo. Inscreva-se no meu canal e na próxima vez continuaremos a usar a ciência para explicar as histórias fascinantes que acontecem dentro do seu corpo. Muito obrigado.